Olá, tudo bem com você? Você é torcedora do Corinthians? Você é torcedor do Corinthians? Tudo bem? Espero que sim. Falemos um pouco sobre a chegada do Renato Augusto, que é mais um grande jogador que chegou ao Corinthians, mais uma grande contratação do Corinthians depois do Juliano. Roger Guedes pode também chegar ao timão. É curioso, né? Só jogador no meio de campo. Né? Não tem mais... Não tem nenhum jogador que possa jogar, ser contratado para lateral esquerdo. O Corinthians precisa de lateral esquerdo. Ou você acha que o Fábio Santos ainda tem muita bola para ser titular do Corinthians? O Corinthians talvez precisa também de um bom substituto para o Fagner, por que não? O centroavante, ou você acha que o Jô ainda entrega tudo que o Corinthians precisa? Aquele lado do campo ali, aqueles dois jogadores do lado do campo, os dois atacantes, acho que pelo setor direito o Corinthians está muito bem representado com o Mosquito. Para mim, um dos grandes jogadores, um dos grandes atacantes hoje no Brasil. E que num Corinthians mais acertado, mais ajustado, esse jogador vai crescer muito ainda. O Mosquito é de fato um grande jogador. E é um dos jogadores que quando eu vejo o Corinthians jogar, mais me alegra. É justamente o Gustavo Mosquito. Aquele setor acho que está muito bem. Bom, de cara lamentar aqui a ausência de alguns jogadores da canteira da base do Corinthians que estão no elenco e que não estão recebendo oportunidade pelo Silvinho. Adson, por exemplo, é um jogador que ninguém mais fala do Adson. E muitos outros jogadores também. Então, pouco a pouco, a base do Corinthians vai sendo esquecida. Ainda que esses jogadores estejam presentes no elenco. Seja da base, jogadores jovens, Adson, outros da base, enfim. Parece que a coisa está muito complicada nesse sentido. Mas o Renato Augusto, Josa, grande contratação. O Renato Augusto é aquele jogador que tem uma regularidade muito interessante nos últimos anos da carreira. Ele vai envelhecendo, normalmente está com 33 anos, mas o futebol dele nunca cai. Por certo que na China a intensidade do jogo é muito menor do que acontece aqui no Brasil. Mas isto não é motivo, por exemplo, para o jogador que joga na China chegar aqui e não jogar. Tem muito jogador lá na China que atua no futebol que não tem tanta intensidade assim, que não está conseguindo jogar bem. Não é qualquer jogador que atua na China que joga bem. Não é qualquer jogador que atua, mesmo no mercado como o Japão, que joga bem. O Renato Augusto era um jogador que, quando estava na China, nesses 3 últimos anos, estava jogando muito bem. Ele foi um dos grandes nomes do Beijing Guoan enquanto esteve por lá. Um dos grandes nomes. Na minha opinião, um dos grandes jogadores, um dos melhores jogadores atuando no futebol chinês. Seja brasileiro ou estrangeiro no geral. Então, mas vem da China não vai jogar. Olha o Hulk no Atlético Mineiro. O que o Hulk está fazendo no Galo? Está sendo um jogador extremamente decisivo. E eu diria para vocês até que não fosse pelo Hulk, talvez o Cuca nem estivesse mais no Galo. Por quê? Porque o Hulk está salvando o emprego do Cuca quando a equipe vai muito mal. Aparece lá o Hulk e guarda uma redonda no arco, uma ou duas, e acaba salvando a equipe dirigida pelo Cuca. Acredito, amigo, que assim como o Hulk hoje é um dos melhores jogadores atuando no futebol do Brasil, acredito que o Renato Augusto também poderá se transformar num dos melhores jogadores atuando no futebol do Brasil. O Renato Augusto é um jogador extremamente cerebral. É um jogador muito focado no jogo. É um jogador que tem um grande entendimento, né, sobre o que está acontecendo na partida. É um atleta com uma visão muito periférica. Então ele tem um entendimento muito bom do que acontece muito longe de si, muito perto também. Em geral, quando ele ocupa o corredor central, quando ele está posicionado ali no corredor central, ele acaba sendo um bom 10. Por quê? O bom 10 é aquele jogador que precisa ter muita responsabilidade quando atua por aquele setor, mas também muita habilidade, muita condição de perceber o que acontece de um lado e de outro do campo. Porque quando o cara está do lado do campo, ele tem um mundo acontecendo do lado de cá e não tem nada acontecendo do lado de lá. Por quê? Porque acabou o campo. A coisa fica um pouco mais fácil. Quando o jogador está atuando no meio campo, né, ali centralizado no corredor central mesmo, né, tem muita coisa acontecendo desse lado do campo e desse lado também. Então ele precisa ser muito hábil para tomar uma decisão, a decisão perfeita. Precisa ter um raciocínio muito rápido para saber se ele vai trabalhar o jogo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se ele vai conduzir a bola, se ele vai fazer um lançamento em profundidade. Ele precisa ter um entendimento muito bom disso. A visão periférica desse jogador precisa ser muito atuante. O entendimento do jogo também. O olhar sobre o deslocamento, o posicionamento dos jogadores da sua equipe também precisa ser bastante relevante. Tudo isso possui o Renato Augusto. É tudo isso que o Corinthians está contratando da China. Ele chega no Corinthians para ficar até o final de 2013, né? Desculpa, o final de 2023, na verdade, perdão. Chega para somar em termos de quantidade. Ele chega
sobretudo para somar em termos de qualidade. A gente pode ter no Corinthians, a partir de agora, um dos jogadores que mais vai fazer a diferença no futebol do Brasil. Eu não aceito mesmo essa narrativa, que justamente porque vem da China não vai ter essa contribuição para o jogo de uma equipe aqui no Brasil. É pelo contrário. Eu acho que ele chega na China, inclusive, com até uma boa musculatura, até com uma boa condição física, até com uma boa condição mesmo ali corporal. Por quê? Porque, de certa forma, mesmo que, por um lado, no futebol da China não há tanta intensidade assim no jogo, por outro lado, né, esse tempo que ele ficou na China, o corpo dele também não foi submetido a um grande processo ali de desgaste, como aconteceria se ele estivesse jogando no futebol europeu. Acho que o Renato Augusto, como é que ele vai jogar no Corinthians? Acho que ele pode jogar de diversas maneiras, em várias posições. Ele oferece ali muitas possibilidades para o técnico Silvinho. Ele pode atuar pelo corredor central, ele pode ser colocado ali como jogador centralizado ali numa linha de 3, ele pode ser colocado como um interior, né, um volante ali, um segundo volante, um 8, um volante misto aí no caso, né, até mesmo recompondo um pouquinho, mas não para marcar, não com uma boa condição de marcação, mas sobretudo com uma boa condição de assim, se desgrudar ali do meio de campo, chegando no ataque, pisando na área, arrematando, fazendo gols. Ele pode atuar pelo lado do campo, embora não tenha muita velocidade. Ele pode atuar como ala, a depender da formação que a equipe for a campo. Ele também não tem muita velocidade, mas tem uma condição muito boa, gente, de percorrer os espaços corretos do campo, sabendo voltar na hora certa, né? Chegando bem antes ali no setor defensivo, por saber os lugares do campo, os pedaços do campo para percorrer. Isso só é feito pelo grande jogador que tem um grande entendimento desse aspecto dentro do campo. Não é para qualquer futebolista. O futebolista, né, o jogador que não é inteligente, não consegue muitas vezes entender os lugares do campo que ele tem que percorrer para estar na defesa e estar no ataque de maneira bem rápida, de maneira bem interessante. Então tem alguns que precisam correr demais para conseguir fazer essa recomposição. Tem alguns que não precisam correr tanto, né, porque ele tem um entendimento da hora correta para recompor. Ele tem um entendimento dos espaços do campo corretos para ele percorrer e voltar rapidamente para a defesa ou pintar rapidamente no ataque. Este é também o Renato Augusto. Pensando na equipe. Vamos pensar uma equipe aqui. Ela poderia ser formada pelo Cássio, João Vitor, Cássio, o Fagner e o João Vitor, né, o Gil e o Fábio Santos. Então a gente tem uma primeira linha de 4 ali, né, que teria à frente ali, eu penso ali um volante, né, o Cantilho, por exemplo, né, o Cantilho, Juliano e Renato Augusto. À frente, o Mosquito, o Matheus Vital e o Jô. Essa equipe ela é extremamente ofensiva, né? E eu acredito que o Silvinho não levará uma equipe dessa para campo. Nesse sentido, acho que o Cantilho será sacrificado, né? É provável que entre o Gabriel, né, para reforçar a marcação. Eu vejo nessa equipe com o Gabriel ou sem o Gabriel, com o Cantilho ou com o Gabriel, eu vejo, por exemplo, o Matheus Vital tendo uma função muito mais de marcação, de recomposição, de trabalhar a proteção ali do meio de campo do que do jogo construtivo. Matheus Vital pode ser uma peça-chave nesse esquema, porque ele poderá se transformar a partir de agora num grande marcador. Um jogador que vai também se desgrudar ali do meio de campo, chegando no ataque em alguns momentos. Ele vai atuar sobretudo pelo setor esquerdo do campo, né? A ele caberá também essa função de levar a bola, levar o jogo para o fundo do campo, mas eu acho que caberá a ele, neste momento, a partir de agora, sobretudo a proteção defensiva a partir do meio de campo. Também vai ser um jogador que se responsabilizará muito a partir de agora por retornar bastante, por recompor, por ser o cara da recomposição, para fortalecer o sistema defensivo, se apresentando ali no campo de defesa e ajudando ali na situação de pressão do adversário. No contragolpe do adversário, ou mesmo quando o adversário estiver exercendo a pressão, encostando ali o Corinthians ali na sua área de defesa. Então acho que o Vital terá uma função muito importante numa formação que terá aí ou o Cantilho ou o Gabriel. Com o Gabriel, o Vital poderá ficar um pouco mais livre para jogar. Sem o Gabriel e com a presença do Cantilho, o Vital simplesmente deverá ser jogador muito mais para proteger o campo, né, para proteger primeiro o meio de campo, recompor e ajudar na defesa do que construir algum tipo de jogo. Porque o Corinthians vai ter muita gente para fazer esse tipo de jogo aí. O Corinthians vai ter o Juliano, né, que é um jogador que se apresenta muito à frente, com muita qualidade. O Corinthians vai ter o Renato Augusto, que é um mestre em se apresentar perto da área para chutar, né? Além disso, para criar muito jogo. Agora, eu acho que numa escalação, numa formação como essa, eu vejo o Corinthians muito construtivo também. Eu vejo o Corinthians em condição de fazer muitos gols. Algo que não está acontecendo agora, né? Então o Jô vai ser muito acionado. Espero que ele comece a responder muito bem, porque senão, hora de vazar.
hora de chegar alguém ali para jogar. Inclusive alguém da base mesmo pode entrar em alguns momentos ali. Porque o Corinthians vai ter muita construção de jogo a partir de agora com o Juliano e também com o Renato Augusto. E se jogar com o Cantillo, ainda mais. O Cantillo vai ter ao seu lado a partir de agora um jogador que vai potencializar o seu jogo. O Cantillo sempre precisou disso no Corinthians. Um jogador que tivesse a inteligência na construção, naquela faixa do campo, para potencializar o seu jogo. E ao mesmo tempo, acho que o Renato Augusto será também um jogador potencializado pelo jogo muito qualificado do Cantillo. Então, a partir de agora, eu acho que esse Corinthians cresce demais de patamar. O Corinthians agora vai ter muitos motivos para vencer partidas, e se isso não acontecer, é muito importante que os dirigentes comecem a olhar para o papel do comandante do banco de reservas, que no caso é o Silvinho. Porque o Corinthians agora tem um elenco muito qualificado. O elenco do Corinthians não era ruim. Ao contrário do que muita gente dizia, eu nunca achei o elenco do Corinthians ruim. Eu achei que era um elenco que não tinha um bom comandante técnico, um bom técnico para saber trabalhar com ele. A partir de agora, esse elenco ganha muita qualidade. Ainda que não chegue o Roger Guedes, acho que o elenco do Corinthians, a partir de agora, já é um dos grandes elencos que a gente tem no futebol do Brasil. É muita qualidade com o Renato Augusto, gente. É muita qualidade. O Corinthians ganha muita qualidade com esse atleta, né? Então, se a gente pensar que alguns jogadores já são interessantes, o Corinthians tem o Fagner, o Corinthians tem o Cássio, o Corinthians tem ali o Mosquito, que é um muito bom jogador. O Corinthians tem o João Vitor, que eu gosto demais como zagueiro. Não tem desculpa agora para não ganhar muito mais jogos do que vinha ganhando. E se isso passar a acontecer, se isso não acontecer, se o Corinthians continuar nessa nhaca que vem sua partida, aí dificulta com outra, perde outra, empata e tal, é necessário que o Corinthians comece a olhar também para o comando do seu banco de reservas, no caso para o trabalho do Silvinho. A partir de agora, vejo dias melhores no Timão com a chegada desse excelente jogador que é o Renato Augusto. Excelente jogador. Se chegar o Roger Guedes, a equipe fica muito melhor ainda. Mas se não chegar o Roger Guedes, com a presença de Juliano, Renato Augusto e com alguns bons jogadores que o Corinthians já tem à sua disposição e que alguns muito bons jogos da canteira, da categoria de base e que estão ali no elenco, acho que o Corinthians pode vencer muito mais partidas do que vence. Agora, também é importante que o Silvinho não abandone alguns bons garotos lá no banco de reservas. Não os façam ser esquecidos pela torcida corintiana, porque são bons jogadores sim, e que precisa muito da atenção do técnico, porque senão fica fácil. Espera só que os veteranos resolvam, fica muito fácil o trabalho para o Silvinho. Um técnico de futebol também precisa olhar para a garotada e precisa desenvolver também o trabalho dessa garotada, algo que o Silvinho neste momento não está fazendo no Corinthians. Mas a partir de agora, como eu disse, dias melhores deverão chegar no Timão. Obrigado pela gentileza de ficarem neste vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.